Mais uma dica de repertório sociocultural para você e também um livro interessantíssimo que fala muito sobre os nossos tempos, embora não tenha sido escrito recentemente, é o livro 1984, do autor britânico George Orwell. Nós já falamos aqui, numa aula no nosso canal no YouTube, sobre um outro livro muito famoso do Orwell, que é A Revolução dos Bichos. E este livro foi o último livro do autor, ele também tem outras obras, principalmente sobre ensaios. O Orwell era um jornalista britânico que viveu no pós-guerra. Esse livro foi escrito em 1946. E é interessante porque ele compõe com outras obras, como Admirável Mundo Novo e Fahrenheit 451, o que a gente chama de distopias do século XX. O que é uma distopia? Distopia é um lugar ou estado imaginário em que se vive em condição de extrema opressão ou privação. Então, esses 3 livros compõem a chamada trilogia das distopias do século XX. Em 1984, ele se passa num futuro distópico, lembrando que a data, o ano é 1984, mas o livro foi escrito nos anos 40, então, mesmo que tenha aí um intervalo de 30 e poucos anos entre a data de escrita e o futuro que o autor imaginou para a obra, veja que ele viu um mundo muito diferente daquilo que ele já vivia, e o tom que ele dá ao universo criado o que seria do mundo se o totalitarismo prevalecesse. É interessante ver como Orwell pensou o mundo com a prevalência do autoritarismo, do totalitarismo, principalmente daquilo que estava nascendo no mundo durante e depois da Segunda Guerra Mundial. Certo? Então, nós acompanhamos um personagem, o Winston, que ele trabalha no Ministério da Verdade, e é interessante ver que tudo é ao contrário, Existem algumas máximas pregadas pelo partido do Big Brother, que é o olho que tudo vê, que impõe mentiras disfarçadas de verdade, e eles vivem num mundo onde tudo é vigiado, onde a linguagem foi alterada e onde não existe liberdade de pensamento. Então, Winston ele começa a ver as coisas erradas que estão acontecendo e começa a se questionar. Mas é importante que a gente entenda que, como tudo é vigiado, as relações interpessoais, elas também não são relações confiáveis, ninguém é de confiança, Eles podem ser associados ao partido, eles podem estar vigiando outras pessoas, serem uma espécie de espiões. Então, ele vive nesse mundo cercado de mentiras, cercado de medo, e onde as coisas estão totalmente distando ao contrário. Ele vive num mundo marcado por guerra, mas o ambiente que ele vive é tão mais opressor do que as guerras que estão acontecendo de forma externa, nesse mundo em que ele vive, que é marcado apenas por 3 países, por 3 regiões. Não existem mais países, sim regiões. A Eurásia, a Lestásia e a Oceania. Então, nós temos só essas 3 regiões no mundo criado aqui pelo Orwell. E essas 3 regiões vivem em constantes guerras. Mas, como eu disse, as guerras elas não são o foco principal desse livro, e sim o ambiente em que se vive, marcado o tempo todo por essa opressão imposta pelo totalitarismo. Nesse ambiente, nós temos uma polícia do pensamento, relações humanas impossíveis, como eu já falei, por causa dessa falta de confiança entre as pessoas, uma nova linguagem que foi criada para impor a verdade que o partido queria, que é a nova língua, e a gente tem também uma espécie de lavagem cerebral que esses cidadãos estão passando constantemente. Eles criam máximas como liberdade é escravidão, guerra é paz, coisas que são totalmente contraditórias, é o que ele chama no livro de duplo pensar. Ele faz você acreditar em 2 coisas contraditórias que podem estar unidas como coisas que se completam, como liberdade é escravidão e guerra é paz. Então, é interessante a forma como George Orwell viu o seu futuro, viu o futuro do mundo, Veja também,
como ele se encaixa, né, em alguns conceitos da própria época, dos anos 40 e 50, né, embora esse tenha sido o último livro escrito pelo Warren, porque ele morreu algum tempo depois, né, do lançamento de 1984, é interessante ver como ele conseguiu prever, né, alguns dos eventos que marcaram o século XX e ainda continua sendo uma leitura muito atual para os nossos dias de hoje. Então, leia 1984, tenha contato com essa obra, né? Veja mais vídeos de análise sobre ele, porque é muito interessante para os nossos dias de hoje e também para complementar o seu conhecimento para a redação Enem.